Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, terça-feira, rezando pelos doentes, com os doentes. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Filhos e filhas, em plena novena de São Pio de Petreutina, toca o sino sacristão. Quinto dia, quero saudar a todos os que estão nos acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90,9, região norte de Santa Catarina, e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, e pelas plataformas digitais, o mundo inteiro. Mais uma vez, mês de setembro, mês da Bíblia, mês das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar os com pensamento suicida, os depressivos, ansiosos, os abatidos pela enfermidade física, depressão, ansiedade, os desanimados pelo desemprego. Curai as feridas do corpo e da alma, Senhor. Repita: curai as feridas do corpo e da alma, Senhor. Amado Deus, foste a uma cidade chamada Naim. Iam muitos discípulos e uma grande multidão. Quando lá chegaste, viu que levavam um defunto, filho único de uma mulher viúva. Era uma grande multidão que acompanhava esse cortejo fúnebre. Muitos estavam com compaixão desta viúva. Senhor, tiveste compaixão e disseste à mulher: não chores. Da mesma forma, Senhor, eu creio que tua palavra hoje é dirigida a todos que estão como a vida, como que num cortejo fúnebre, como que num velório, numa situação de morte. Senhor, tua palavra ecoa: não chores. Não chores, eu estou aqui. Não chores. Eu estou te vendo. Não chores. Aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus diz uma ordem, uma palavra de ordem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Senhor,
Eu creio que teu sangue cura, tua palavra cura, tua presença traz a vida. Eu creio, Senhor, que isso é uma realidade de ontem e de hoje. Então, se você estando no trabalho, no carro ou em casa, não importa onde, se identifica com o Evangelho dizendo: é um pouco da minha realidade, Padre. Então sinta a presença do Senhor que chega e diz: não chores, não lamente, não chores, filho, não chores, filha. E a mesma palavra de ordem é dirigida: levanta-te, levanta-te, levanta-te da prostração, levanta-te do desânimo, levanta-te da falta de fé. E ao mesmo tempo uma palavra de ordem para aqueles que da sua família, da sua casa, podem estar entregues ao desespero, ao cansaço, à fadiga. Também a uma situação de morte, de alcoolismo. Levanta-te. As drogas, levanta-te. Jovem, levanta-te. Amado Deus, Senhor Jesus, por tuas chagas benditas, por tuas chagas dolorosas e gloriosas, nós queremos pedir esta ação hoje, na vida daqueles que rezam, que se confiam em Ti, Senhor. E você do outro lado do rádio, da televisão, da internet, diga: Senhor, sou eu. Esta é a minha causa. Este é o meu pedido. Esta é a minha súplica. Amado Senhor, tocai nessas situações de morte. Tocai nessas situações fúnebres e leve a vida. A vida, Senhor, acima de todo bem, em Deus, na graça, na libertação. Amado Senhor, permaneça conosco durante todo este programa. Filhos e filhas, você percebeu como o Evangelho se atualiza? Ontem, hoje e sempre. Diga: é para mim, Senhor. Eu me beneficio com a Tua presença. Eu vou para o intervalo e indo para o intervalo eu vi que muitas pessoas colocaram no Face, estou curtindo aqui, o altarzinho com a Bíblia. Louvado seja Deus, usando hashtag, esse é o apelo, partilhando, hashtag partilha com a Bíblia. Eu vou para o intervalo, eu vou dando uma olhada e volto já. Queridos filhos e filhas, amado povo de Deus, você lembra que ontem nós começamos o livro de Tobias? É verdade que ontem foi mais o contexto, a genealogia. E hoje nós vamos aprofundar. Nós estamos em plena novena de São Pio de Petreutina. São Pio. Primeiro escute esse testemunho, depois hoje quero falar São Pio e as Santas Chagas. Escute esse testemunho. Sua bênção, Padre Reginaldo Manzotti. Meu nome é Isabel, eu sou da cidade de São José do Rio Preto, aqui do estado de São Paulo. Opa. Tenho um testemunho para dar da novena de São Bento. Aquelas 24 horas que o senhor fez, eu assisti no sábado, eu assisti no domingo, foi uma bênção, minha vida transformou minha vida, glória a Deus que transformou minha vida. Aí na segunda-feira o senhor começou a novena de São Bento. No primeiro dia já recebi uma graça
Padre, eu sou autônoma e eu trabalho com salgado para festa. Estava muito fraco o movimento, eu estava preocupada com as minhas contas para pagar, eu não tinha condições financeiras para pagar muitas contas. No primeiro dia de São Bento eu pedi, São Bento intercedeu, acabou a novena, Padre, já começou a vir os pedidos, já vieram Amém, 3 pedidos Isabel. de salgado para festa, e aí na terça-feira foi, na quarta-feira, até hoje, Padre, todo dia tem um. E glória a Deus que eu estou conseguindo pagar as minhas contas. E glória a São Bento. É isso, Padre. Agradeço pelo seu programa, agradeço pela sua vida, que Deus te abençoe sempre, o seu sacerdócio. Obrigado, Padre. Tchau. Louvado seja Deus, Deus seja louvado, filha. Isabel, do estado de São Paulo, São Bento intercedeu. Louvado seja Deus porque você conseguiu as encomendas para continuar o trabalho que é sempre digno e pensado por Deus. Um abraço ao povo do estado de São Paulo. Queridos filhos, nós sabemos que as 5 chagas de Cristo, durante a crucificação, foram uma em cada mão, e está muito bem representado isso em Jesus das Santas Chagas. As 5 chagas de Nosso Senhor, uma em cada mão, uma em cada pé e do lado do coração. Ao longo da história, alguns santos tiveram a permissão de Deus e foram chamados os estigmatas. A graça de sofrer a chaga de Cristo no próprio corpo, não só do ponto de vista espiritual, mas fisicamente, de modo às vezes visível ou às vezes invisível. Um destes exemplos, e o clássico, São Francisco de Assis, mas outro, São Pio de Pietrelcina. São Pio, quem está vendo pela televisão, vê que ele usava uma luva. No dia 20 de setembro de 1910, Padre Pio de Pietrelcina recebeu os estigmas invisíveis. Eles não eram aparentes. Em 1918, as chagas ficaram visíveis por 50 anos. Segure essa imagem, quem está na televisão e quem está no rádio. É uma imagem da chaga de São Pio sem a luva. E durou até dia 23 de setembro de 1968. Durante 50 anos. E acredite, as chagas foram estudadas, analisadas, duvidadas por médicos, por especialistas, pessoas de toda a Itália, em particular de Roma. É impressionante que muitos duvidaram. Um homem que veio de uma formação um tanto diferenciada, acusou o Padre Pio de submeter-se, de se mutilar. Era um padre médico. Mas, como diz um dos cardeais de Roma, depois que São João Paulo II tomou a causa de São Pio, Satanás, quando sabe que Deus vai fazer uma grande obra em um seu filho, e eu li isso num dos livros, ele se empenha em querer atrapalhar. Então, Satanás tentou de tudo, o inimigo, para desmoralizar Padre Pio. Tentou de tudo para atrapalhar o que Padre Pio faria para a salvação das almas, inclusive agindo dentro da própria igreja. Esta foi uma das frases de um cardeal da Santa Sé, no final do processo de beatificação e canonização. Mas o fato é que Padre Pio de Pietrelcina, por 50 anos, carregou as chagas de Cristo.
Continuaremos depois. São Pio de Petreutina, fazei-nos compreender nas chagas do Cristo o grande amor e a redenção da humanidade. Amém. Suzane, que a paz do Senhor esteja com você. Bom dia, Padre. Deus abençoe, Suzane. Benção, Padre. Suzane, Padre, você fala de onde? de Joinville, Santa Catarina. Minha saudação a Joinville, Santa Catarina. E como você acompanha? Aqui eu acompanho pelo YouTube, né? E também pelo aplicativo. Daí, quando às vezes eu não consigo escutar de manhã, depois eu vejo de tarde também, né? No YouTube, eu Tá procuro bom. e... Minha saudação a Joinville, você que acompanha pelo aplicativo, mas também tem a Arca da Aliança, da comunidade Arca da Aliança, em Joinville e Blumenau. Pois não, Suzane? Pois é, Padre, aqui na nossa casa nós estamos passando agora por um momento muito difícil, sabe? Fala um pouquinho mais alto, por gentileza. Faz 2 meses, Padre, que nós perdemos a minha irmã, a mais velha, ela faleceu, né? Ontem fez 2 meses. Meus sentimentos. E obrigada, Padre, ela faleceu de leucemia. Tá. Ela nunca tinha nada, assim, até no sábado, tudo trabalhou. E quando for no domingo, no sábado, ela passou mal aquela semana, ela foi internada, já ficou uns 3 dias e já foi entubada, ficou na UTI, né? E deu a leucemia mais grave que tinha nela, sabe? E ela faleceu. Meu Deus. E ela deixou um menino, meu afilhado, que tem 9 anos. Ele fez um dia, ela foi sepultada, no outro dia foi aniversário dele. Senhor. E a menina de 17 anos, sabe? Certo. Daí o pai viaja, eles ficam aqui comigo, com a outra minha irmã, que nós éramos em 3, né? Certo. Eu sou do meio e tenho a mais nova. Ela fez 40 anos em maio. E minha mãe com meu pai, assim, nós estamos sofrendo bastante, sabe? A minha mãe Imagino. chora muito a perca dela, assim, no começo até, tipo... Você pegou muito a Deus, a mãe parece que até, depois que ela faleceu, parece que se revoltou, assim, sabe? É um momento, filha. Eu diria E que... agora nós somos muito apegadas, assim, eu rezo sempre o terço das Santas Chagas, a novena, a minha irmã mais nova também, eu já até me associei já, Padre. E agora, Padre, quando estava esse problema... O meu pai estava com muita dor na barriga quando a minha irmã estava internada no hospital, né? Sim. E daí ele tinha que fazer um exame, não fazia. Depois eu falei, pai, vai fazer. Fez o exame, colonoscopia, acusou que ele está com um tumor maligno no reto, Padre. Misericórdia de E Deus. agora meu pai, depois disso, ele veio para casa chorando muito. E agora estamos com esse problema, só que ele está se apegando muito também. Claro. Está com fé, está tomando... Falaram um chá para ele, um remedinho até, eu sempre boto pro padre benzer junto com a água, né? Certo. Esses dias até o padre falou... Suzane, eu vou para o intervalo, desculpa interromper, volto, não saia da linha, você pode aguardar? Sim, Eu vou para o intervalo, eu volto falando com a Suzane e volto com a leitura orante de Tobias, voltamos já. Queridos filhos e filhas, hoje nós vamos continuar com Tobias e, de modo particular, capítulo 1 do versículo 3 seguintes. Antes, Suzane, oi, e o nome do seu pai, por favor? é Miguel da Maia Filho. Tá. O nome da sua irmã que faleceu? Inês da Maia Só um Praz. minutinho. Inês. Tá. Dos seus sobrinhos, inclusive um afilhado seu. É Alan, Tá. Alan da Maia Praz, né? Tá. E a De 17 menina é anos. Yasmin. Yasmin. Claro, estaremos em oração. Agora, Suzane, que bom que seu pai se apegou em oração, porque vocês estão vivendo um momento de grande tribulação, né? De grandes perdas. Foi a perda da sua irmã, ao mesmo tempo agora uma tribulação que é esse diagnóstico do teu pai. Eu queria que você tivesse a certeza que estaremos em oração
E é em Cristo, em nosso Senhor, que você vai ter forças para vencer, para lutar. Tá certo? Sim, padre. Padre, até ele está com muita fé assim, ele toma o chá, daí até o padre falou, tem que também tomar água benzida, não só o remédio, né? Sim. E na segunda-feira passada eu fui com ele no médico, o É. médico falou assim, que teria que de 3 a 6 meses tem que operar, não pode esperar mais, mas aí tem que fazer a tomografia, a ressonância Certo. primeiro, né? Para ver se vai precisar fazer uma radioterapia ou uma cirurgia. Só que nós somos com muita fé que uma gotinha do sangue Sim. derrame sobre ele, que ele vai ser curado a próxima vez que ele for fazer o exame, não vai ter nada, sabe, padre? Eu confio muito, sabe? Isso. A Vamos minha rezar agora? Agora? Você aceita rezar agora? Sim, padre, sim. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, do Filho, do Espírito Santo. Santo. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas, nas suas santas chagas gloriosas e dolorosas, eu coloco meu Pai, eu coloco meu Pai, Miguel. Miguel. Senhor, Senhor, estamos em meio a uma tribulação. estamos em meio a uma tribulação. Pedimos, Jesus, Pedimos, Jesus, intervém em nossa vida, que venha em nossa vida, na saúde do meu Pai, na saúde do meu que uma Pai, gota do seu sangue, que uma gota do seu sangue redentor, teu sangue redentor possa curá-lo. pode curá-lo. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado, porque é Ele que te sustenta. Obrigado, Padre. Filhos queridos, nós vamos para a leitura orante e eu gostaria de enfatizar São Pio sobre as santas chagas, assim disse: contemplemos, escuta isso, toca o sino, sacristão. Contemplemos com devoção o sangue de Jesus derramado até a última gota por nós na cruz, pela redenção da humanidade. Repito, São Pio de Petreutina, contemplemos com devoção o sangue de Jesus derramado até a última gota por nós na cruz pela redenção da humanidade. Portanto, contemplemos o Cristo nas suas chagas, que nos acolhe como acolhe este filho, esta família. Senhor, olhai, guardai, protegei. Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra de Deus. Tobias capítulo 1, versículo 3. Eu, Tobite, tenho seguido o caminho da verdade e tenho sido correto durante toda a minha vida. Escute de novo, é uma tomada, é uma consciência da retidão e da busca de Deus. Eu, Tobite, tenho seguido o caminho da verdade. Primeiro aspecto, seguir o caminho da verdade. Segundo, tenho sido correto durante toda a minha vida. E quando fui levado como prisioneiro, lembra do exílio, o povo sendo levado prisioneiro no exílio? Quando fui levado como prisioneiro para a cidade de Nínive, na Síria,
Muitas vezes ajudei com dinheiro os meus parentes, os meus patrícios, que também estavam em Nínive. Eu era ainda criança e morava em Israel, a minha terra. Nesta época, a tribo inteira de Naftali, a qual eu pertenço, se revoltou contra os reis que eram descendentes de Davi. E eles também rejeitou Jerusalém como cidade escolhida por Deus, para que nela todas as tribos de Israel oferecessem sacrifícios. Era ali onde o templo, a casa de Deus, tinha sido construído e dedicado o seu serviço para sempre. Olha o que diz Tobit. Mas meus parentes e todas as outras pessoas que eram da tribo de Naftali iam até a cidade de Dan, nas montanhas da Galileia, para ali oferecer os seus sacrifícios ao touro, ao touro de ouro de Jeroboão, rei de Israel, que tinha mandado fazer. Uma pausa. Então significa que havia em Jerusalém o reconhecimento do templo, havia em Jerusalém o lugar santo de Deus, onde o povo era chamado a prestar culto a Javé, mas, no mesmo tempo, concomitantemente, um rei, o rei Jeroboão de Israel, havia feito um altar de idolatria. E o que se adorava nesse altar? Um touro de ouro. E Tobit está questionando que até o seu povo e até seus parentes começaram a ir a esse templo da idolatria. É claro que nós vamos continuar, mas a pergunta continua e fica no ar. Quais são os altares de idolatria que estão construídos hoje e que nós, erroneamente, estamos adorando? Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, e nós continuamos. Você já consegue perceber que o autor está começando a apresentar Tobit como o homem ideal? Vamos lá, continuemos. Mas o que se destaca já nesse primeiro ponto? Seguir pelo caminho da verdade e ser uma pessoa correta. Lembrando que seguir o caminho da verdade, caminho, tem um significado muito forte. E já fica um questionamento: por que caminho estamos seguindo? Lembremos no Novo Testamento que o caminho era a forma com que se designava os cristãos, mas mais do que isso. Você lembra de Jesus que disse: caminho estreito que leva ao céu? O caminho da verdade, a lei do Senhor. É importante você pegar esse início. Sigamos. Versículo 6, toca o sino, sacristão. O autor continua falando na primeira pessoa, Tobit. Muitas vezes, eu era a única pessoa que ia a Jerusalém para tomar parte das festas, conforme a lei de Moisés,
que manda o povo de Israel fazer para sempre. Eu ia depressa, levando comigo o dízimo. E vou explicar o que é o dízimo para ele. As primeiras partes da minha colheita. As primeiras crias dos meus animais. A 10ª parte do meu gado. E a primeira lã das minhas ovelhas. Continua. Tudo isso eu entregava aos sacerdotes, aos descendentes de Arão, em frente ao altar do templo, e aos levitas que estavam a serviço de Deus em Jerusalém. Eu entregava a 10ª parte do meu trigo, do vinho, do azeite, das romãs, do figo e das outras frutas. Todos os anos, menos no 7º para que a terra descansasse. O ano sabático. Eu vendia uma 10ª parte dos meus produtos, levava para Jerusalém o dinheiro ganho por essa venda. E ali o gastava durante as festas. E de 3 em 3 anos, eu ia a Jerusalém e dava uma 3ª 10ª para os órfãos. Aqui um segundo elemento que é apresentado para Tobit, o homem da caridade, o homem do caminho reto, da verdade, o homem da caridade. Dava o dinheiro aos órfãos, viúvas, aos estrangeiros que moravam em Israel. E comíamos juntos o jantar da festa. Eu fazia com o que manda a lei de Moisés e conforme a lei de Débora. A minha avó, a mãe de Tobiel, o meu pai, me havia ensinado a obedecer. O meu pai tinha morrido, deixando-me órfão. Palavra do Senhor, graças a Deus. De forma resumida, apenas o que eu já disse. Tobias, o exemplo, um modelo. Mesmo que todos não iam, ele ia. E desde criança aprendeu de seu pai e permanecia firme à lei. Um homem que seguia o caminho da verdade. Um modelo, porque conduziu a sua vida em Deus. O homem da caridade. Um homem que era fiel no seu dízimo. Fiquemos com esses elementos. E claro, já como uma referência em nossa vida. Não importa se os outros debandam. Diga para você mesmo, eu serei fiel a Deus. Amém. Lindalva, que a paz de nosso Senhor esteja com você. Amém. Seja bem-vinda. De onde você fala, Lindalva? Eu falo da cidade de Coroatá, no Maranhão, padre. Meu abraço ao Maranhão e à cidade de Coroatá. Como é que você me acompanha ali em Coroatá? Pela Rádio Educativa, pela TV às quarta-feiras e pelo YouTube. Opa! Meu abraço à Rádio Educativa. Meu abraço a todos que acompanham pelo YouTube e você que acompanha o Rede Vida Evangeliza na quarta. Pois não, Lindalva? Padre, vocês não sabem o tamanho da alegria e a emoção que eu estou de estar falando com você. Prazer é todo meu, querida. Seja muito bem-vinda. Pois não? Eu tenho 3 graças para que eu alcancei, mas eu vou tentar falar rápido e tentar falar a todas ao mesmo tempo. Tá bom. Estou escutando. E todo o Brasil. Uma graça na novena de São José, que eu alcancei. 3 graças todas na novena de São José. Tá. São José. Quando providenciou. Isso. Conta. São José rezou, São José providenciou. A São José rezou, São José providenciou. E quais foram as graças? É assim, que eu cuido do meu pai, ele é doente de AVC há 20 anos. Tá. Ele morava na casa dele, atravessava a cidade toda para o outro lado, eu ia todos os dias, 2 vezes ao dia, cuidar dele lá. Uhum. Deixava a minha casa com meus filhos e ia cuidar dele. Então eu ficava nesse vai e vem o dia todo. Sim. Aí quando eu comecei a ouvir o programa, eu disse, São José, vai providenciar que o meu pai vai morar com, que eu estou cansada. Sim. Ele dizia, eu não vou sair da minha casa para ir para a casa dos outros. Eu digo, São José vai providenciar. É. Com a ajuda de Deus, ele vai. Certo que aconteceu vários problemas, que
para ele poder vir para minha casa. E nisso ele veio, padre. Ele está com 3 anos que ele está comigo. Você não sabe a alegria Amém. que eu tenho de ele estar comigo. Eu imagino, filha. E ele está bem aí a com outra, você? Tá, assim. Que bom. Assim, na medida do possível, né? Claro. E a outra? Porque não é como na casa da gente, não é como na Claro. casa alheia. É verdade. A outra graça eu vou falar porque o tempo é pouco. Eu não vou dar todas as explicações, né, padre? Tá bom. Aí foi da minha amiga. Eu nunca tinha sido mãe. E o sonho dela era... Ela tem 30 e poucos anos, queria ser mãe. Sim. E aí eu conheci ela, fica uma pessoa de boa, uma pessoa do bem, de Deus. Aí eu disse, eu vou fazer essa novena a ela. Todos os dias, quando você rezava a novena de São José, eu ficava de joelho na frente com o rádio no pé da orelha rezando. Certo. E dizia que ela ia alcançar essa graça. Certo. Ela teve a graça, ela teve uma gravidez, perdeu. E a segunda, graças a Deus, a São José, que o filho dela já tem 1 ano que ela está com ele no braço. Amém. É um Toca amor. o sino, sacristão. Cristão, E tem a terceira tudo que nós temos ainda. feito. Conta a terceira. Toca tudo, São José. Vai lá, você falou que tinha a terceira. Aí, e você não imagina o nome do filho que ela escolheu, padre. Qual foi? Miguel. Amém. Que coisa mais linda, filha. E a Louvado. terceira foi que eu pedi um emprego para o meu genro. Ele conseguiu. Amém. Então diga, a São José rezei. A São José rezei. E ele providenciou. Ele providenciou. São José Amém. rezou, São José providenciou. Amém, filha. Louvado seja Deus pelos seus testemunhos. Filha, Amém, então padre, você amém, acompanha amém. sempre, né? Todos os dias, quando eu não posso de dia, eu ouvo à noite, padre. Tá bom. Eu- Meu grande abraço para você. Quer deixar alguém em oração? É o meu filho Josué, Tá, minha filha Letícia, tá, a minha filha Francidalva, tá, o meu neto Matheus, tá. e enfim, todos da minha família, que é muitos, são grandes, né? Tá bom. Meu grande abraço, Lindalva. Coroatá, Maranhão, que acompanha pela internet. Lá tem a Rádio Educativa FM 106,3. Dom Sebastião Bandeira, meu abraço carinhoso. É o bispo de Coroatá. Eu vou para o intervalo e volto. Volto com a novena, 5º dia de São Pio de Petreutina. Voltamos já. Hoje é aniversário de Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, da Diocese de Itapecininga, São Paulo. Itapetininga, São Paulo. Filhos queridos, nós seguimos na programação, lembrando hoje das Santas Chagas, amanhã, encontro à tarde, à noite, quinta-feira eucarística, mas atenção para dia 23, começamos a festa das Santas Chagas, São Pio de Petreutina, toda uma programação muito especial que você pode acompanhar a programação que está no site padrereginaldomanzotti.org.br na segunda, terça, quarta e quinta. Atenção para a sexta-feira, toca o sino sacristão. Sexta-feira, às 4 horas da tarde, um encontro com as mensageiras das capelinhas. Nós mandamos, inclusive, e-mail, confirme sua presença, vamos estar juntos, mensageiros e mensageiras. Depois tem a missa das 19 e às 20h30 todos são convidados para um show de evangelização. Claro que voltado para Santas Chagas este show, às 20h30 e estarei conduzindo esse momento de evangelização pela música também com Adriana Arides. No sábado começa às 7h30 da manhã e segue até a noite. À noite a procissão, onde nós teremos a contemplação das chagas de Jesus dolorosas na Via Sacra Viva. E no domingo somos chamados a passar o dia em oração no santuário, culminando com missas, adoração à tarde, à noite, a missa e coroação das Santas Chagas de Jesus. Bom, queridos filhos, está chegando. Quero lembrar a todos
que é com grande carinho que durante todos esses dias teremos feirinha das Santas Chagas, das 8 às 20 da noite, durante todo o evento. Filhos queridos, as camisetas estão à disposição para ajudar nos custos. Adquira nas lojas física ou virtual. Continue, e eu falei errado aquela hora, mandando a sua foto no Twitter, Facebook, #experiência com a Bíblia. Amado povo de Deus, também terá um curso de afetividade e sexualidade que eu indico a todos, e não tenha receio de fazer esse curso. É de grande valia, com Carol Tormento e Lisiane Celeste, dia 5 de outubro, e inscrições 41 99 500 9066 ou direto caroltormena.com.br. Filhos queridos, são esses os avisos, e eu queria ainda insistir. São Pio de Petreutina, rogai por nós. São Pio de Petreutina, que carregou as chagas, como eu mesmo disse, que ele disse: olhai, contemplai aquilo que é nossa salvação. Impressionante que um médico, Dr. Giorgio, era agnóstico e depois se transformou um grande seguidor de São Pio, um filho espiritual. Ele dizia, ao examinar São Pio, do lado esquerdo do tórax, há um ferimento em feitio de cruz. Nesta região não se verifica o menor vestígio de infecção, edema ou inflamação de pele que circunda o ferimento. Essas feridas, com suas estranhas características anatômicas e patológicas, mais inconstância que se vertem sangue vivo e perfumado, estão localizados em pontos do seu corpo que correspondem às chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, falo de forma resumida, que o médico duvidou muito e submeteu São Pio a ficar 10 dias com as mãos enfaixadas e amarradas, supondo o médico que ele provocava. Depois de 10 dias, as chagas continuavam igual. Certa vez, um outro médico, eu dizia que Satanás muito se esforçou para atrapalhar São Pio, disse para ele: você tem isso porque você fica obstinadamente pensando nas Santas Chagas, é fruto da tua imaginação. Foi quando São Pio, com o bom humor que lhe era característico, disse: se é assim, por que alguém não pensa em vaca e automaticamente tem chifre? Filhos, por 50 anos esse homem carregou as chagas de Jesus para nos lembrar que Cristo, no seu amor, é nosso Redentor. Portanto, vamos à novena. São Pio de Petreutina, rogai por nós. São Pio de Petreutina, rogai por nós. São Pio, quinto dia da novena, intercede a Deus por nós. Ó Jesus, fonte de amor e misericórdia, nós vos agradecemos por nos terdes dado São Pio de Petreutina como sinal vivo de vossa paixão, morte e ressurreição. A ele destes as vossas próprias chagas, que São Pio as carregou com serenidade e força, comunicando ao mundo a vossa compaixão, Jesus. Por isso, por intercessão de tão grande santo, São Pio de Petreutina, dai-nos a graça de que necessitamos. Qual é a graça que você quer pedir? Qual a graça que você vai suplicar? Jesus, a exemplo de São Pio, dai-nos a graça de nos unir à vossa paixão, nos abrigar em suas santas chagas e desfrutar de sua gloriosa ressurreição. São Pio de Petreutina, ajudai-nos a viver como cristãos e a buscar o perdão e a cura de nossas feridas. São Pio de Petreutina, dai-nos mais amor e Eucaristia. São Pio de Petreutina, curai nossas feridas pela confissão.
São Pio de Pietrelcina, fortalecei os enfermos. São Pio de Pietrelcina, animai nossa vida de oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.